Amados irmãos, eu estou aqui com um texto que foi lido hoje pela manhã pelo Rafael no nosso culto doméstico aqui em casa. É o texto de Eclesiastes, capítulo 2. Ele leu do versículo 18 até o 26, mas eu vou ler somente o 24 e o 25. Eclesiastes 2, 24 e 25. Vamos falar com Deus. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra. Rogamos que ilumines o entendimento do Teu povo e abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes 2, 24 e 25 diz assim: Nada há melhor para o homem do que comer e beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Palavra de Deus. Irmãos, estudando aqui o texto que o Rafael leu de manhã, eu pensei em três palavras que estão presentes aqui na meditação que veio ao meu coração nesse livro do sábio Salomão. A palavra ilusão, que é quando alguém tem uma impressão de algo, pensando que aquilo é a realidade, mas não é. É um engano. Ele está sendo iludido, vendo algo que na verdade não existe. A desilusão, segunda palavra, que é quando essa pessoa iludida encontra a realidade. E aí é um problema, porque quando uma pessoa está tomada por ilusão e ela encontra essa realidade, isso geralmente traz uma decepção ao seu coração e pode fazer com que ela perca a esperança. Por isso a palavra desilusão, dá a ideia de alguém que não tem mais esperança. E a terceira palavra, que é a realidade, ou seja, aquilo que existe de fato. Esse texto me faz pensar nessas três palavras, porque o sábio Salomão, ele está trazendo um monte de palavras que nos fazem ver esses três sentimentos. Bom, esse texto foi escrito no final da vida de Salomão. Era mais ou menos o ano 930 a.C. Interessante que a palavra Eclesiastes, que é o título do livro, ela no grego quer dizer aquele que fala a uma assembleia. Por isso que quando a gente vê o título do livro na nossa Bíblia, está escrito Livro do Eclesiastes ou O Pregador, porque na verdade é isso. Esse livro é uma pregação que alguém está fazendo. A gente pensa a respeito disso e fica imaginando, que tipo de pregação é essa? Porque Salomão, em quase todo o livro, está sendo pessimista. Às vezes parece até que ele é uma pessoa deprimida. Que tipo de mensagem pode ser essa para o coração daqueles que estivessem ao alcance da sua voz? Bom, Salomão, ele descreve aqui no capítulo 1, e aí eu quero pensar um pouco com você sobre o conteúdo. No versículo 18, ele diz assim: Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Ora, Salomão era conhecido pela sua sabedoria. Tudo que ele conquistou e todo o seu nome é conhecido pela sua sabedoria. Mas ele fala aqui, no final da sua vida, pensando em toda a sabedoria que teve, que na muita sabedoria há enfado, é um cansaço de alma. E ele fala que quem aumenta a ciência, quem aumenta conhecimento, aumenta a tristeza. E ele, dentro desse livro, vai dizendo que ele foi conquistando, angariando todo o conhecimento que ele podia. E ele quis ter conhecimento e conseguiu ter conhecimento. Mas, ao final, ele diz que todo aquele conhecimento que ele foi conseguindo acabou gerando nele tristeza. Segunda coisa, além da sabedoria, aqui no capítulo 2, do 1 ao 11, ele fala sobre as conquistas dele. Salomão foi uma pessoa que conquistou muitos reinos, conquistou muitas riquezas e ele realizou muitas obras. Ele fez grandes obras. Fez o templo e fez palácios, obras que o tornaram admirado
por onde quer que se falasse o nome dele. Mas no versículo 11 do capítulo 2 ele fala: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Depois que ele realizou tudo isso, ele fica pensando a respeito e se sente angustiado, pensando que aquilo não lhe trouxe proveito nenhum debaixo do sol. Outra coisa que a gente vai encontrar aqui no capítulo 3, quando ele fala sobre os animais, o ser humano, e ele diz que não há diferença entre os animais e o ser humano. O versículo 19 diz assim, Eclesiastes 3,19: porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Ele está muito angustiado, muito angustiado. E no capítulo 8, ele vai falar sobre essa situação da injustiça da vida. Ele diz assim, no versículo 14: há ainda outra vaidade sobre a terra. Justos a quem sucede segundo as obras dos perversos. O cara é justo, o cara pratica o que é bom e sofre como se fosse um perverso. E perversos a quem sucede segundo as obras do justo. O cara é mau, o cara é ímpio, mas ele tem a vida como se ele fosse justo. E as coisas vão acontecendo na vida dele como se ele fosse justo. Salomão está aqui muito angustiado, muito entristecido e muito desiludido. Ou seja, tudo aquilo que ele trabalhou durante toda a vida dele, ele agora vê aquilo como uma grande ilusão. E agora ele está angustiado, entristecido, porque aquilo não lhe valeu coisa alguma. Ele diz aqui, no versículo 15 do capítulo 18, então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Ou seja, vamos desfrutar o que a gente tiver. Vamos viver esse momento. E, é o que a gente tem. A gente não vai ficar aqui preocupado em fazer isso ou aquilo, porque o que a gente tem sobre a face da terra é esse momento. Então vamos desfrutar desse momento e aproveitar da melhor maneira que pudermos. Se o livro acabasse nisso, se fossem essas as mensagens deste livro, nós realmente teríamos aqui uma pregação que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer que nós ouçamos e aprendamos. Mas a gente vai encontrar nesse texto que nós lemos ali no capítulo 8, e eu li no princípio aqui no capítulo 2, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Realmente, essa é a palavra, é a conclusão que o Salomão chega diante daquela situação de desilusão. Mas alguma coisa ainda fala o seu coração. E o que é? No versículo 24, no final ele fala: no entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. E no versículo 25, pois, separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Salomão, ele está angustiado, porque ele colocou o seu coração nas coisas que ele achava que iriam lhe valer. Mas agora ele percebe que aquilo tudo era passageiro. Ele ficou angustiado porque, em um certo momento da sua vida, ele foi requerido por Deus acerca de algo que ele fez, que Deus veio falar com ele: olha, você está errado. Deus veio cobrar dele uma aliança que tinha sido feita entre Deus e ele, entre ele e Deus, e que ele tinha quebrado. Aqui no primeiro livro de Reis, no capítulo 11, nós vamos encontrar uma situação em que Salomão é descrito como um idólatra. Isso porque ele fez aliança com muitos povos, casou com muitas princesas e acabou tendo que agradar essas princesas, construindo altares e até adorando junto com elas. Deus, então, se irou contra Salomão. Tudo aquilo que ele estava empenhado em fazer, ele se empenhou tanto que ele não percebeu que ele estava indo longe demais. Porque, na verdade, quem tinha dado tudo aquilo nas mãos dele foi o próprio Deus. Deus tinha prometido a ele que lhe daria riqueza, que lhe daria o domínio sobre as nações e tudo mais, por causa do pedido que ele tinha feito a Deus no momento
Quando Deus lhe deu oportunidade, ele lhe pediu sabedoria. Agora, no final da sua vida, Deus fala com ele: olha, você não cumpriu a sua parte na nossa aliança. Você foi infiel naquilo que nós tratamos. E por causa disso, a minha ira se acendeu contra você. O reino de Israel vai ser tomado das mãos de Israel, vai ser dado a outro por causa de você. Eu não vou tirar o reino todo, mas eu vou dividi-lo por causa de você. Não vai ser no seu tempo, mas não é por causa de você não, é por causa do seu pai. Por amor a Davi, não vou fazer isso no seu tempo. E também não vou entregar o reino todo nas mãos de outros por amor a Davi, não é por causa de você. Por causa de você, o reino vai ser dividido. Salomão, então, irmãos, sente no coração aquela angústia de ter errado, de ter cometido um mal tão grande, que foi se esquecer do Senhor, que foi se esquecer justamente que foi Deus quem lhe deu tudo aquilo e que era Deus quem estava preservando tudo aquilo para a vida dele. Não era necessário nenhum projeto, nenhuma astúcia, não era necessário nenhum tipo de sabedoria a mais, só aquela sabedoria que Deus havia lhe dado era suficiente. E nesse momento, quando ele escreve Eclesiastes, já na sua idade muito avançada, ele está entristecido por causa disso, porque ele se iludiu e agora estava desiludido. Mas, como servo de Deus, ele se lembra, até o comer, até o beber, até o fazer com que a sua alma goze o bem desta vida e o bem do trabalho, isso vai depender de Deus. As coisas mais maravilhosas que alguém possa imaginar e que ele fez dependiam de Deus. As coisas mais simples que alguém possa imaginar e que ele cita aqui também dependem de Deus. Quando ele menciona Deus, ele está dizendo, em qualquer situação, você precisa se lembrar de Deus. Você precisa não ser iludido pelas coisas que vão vislumbrar a sua visão, o seu ouvido, os seus sentidos. Você precisa se lembrar que a realidade mesmo está nas mãos de Deus e é Ele quem pode te valer. Isso Salomão demonstra lá no final do livro, quando ele fala, ele já tinha falado outras vezes dentro do livro, mas aqui no capítulo 12 ele diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Vejam que ele apela, esse livro para todos que puderem ouvir. É uma assembleia que vai estar reunida, ele falando para todo mundo. Mas ali no meio daquela assembleia, ele fala principalmente aos jovens, porque ele, na sua juventude, perdeu tempo. Ele foi iludido e deixou de fazer muitas coisas que ele poderia ter feito, muito conhecimento, muita sabedoria que ele poderia ter trabalhado, muitas conquistas que ele poderia ter alcançado se ele permanecesse firmado em Deus, fiel em Deus. Ele foi pelas suas próprias conquistas, pela sua própria sabedoria, ele foi pelo seu próprio pensamento. Ele acabou sendo iludido. E aqui ele fala, principalmente aos jovens, nos dias da tua mocidade, lembra-te do teu Criador. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. O que vai trazer uma verdadeira satisfação ao coração do ser humano é a presença de Deus. Ele precisa cumprir tudo aquilo que ele tem que fazer na sua vida aqui na face da terra. Ele precisa ter sonhos e trabalhar para alcançar esses sonhos. Ele precisa ter a sua família, ele precisa amar os seus, ele precisa ter amigos e conviver com seus amigos. Ele precisa lidar com a sociedade. Ele precisa semear e depois colher para que possa se alimentar. Mas ele precisa, em qualquer coisa que ele for realizar, ter Deus em primeiro lugar e cumprir diante de Deus aquilo que lhe cabe como servo de Deus. Porque Deus é misericordioso e tem uma promessa de abençoá-lo, de cuidar dele, de ampará-lo, de livrá-lo e de dar vitória a ele nas lutas. Mas é preciso que nós cumpramos aquilo que cabe a nós, no caminho que Deus traçou para nós, no chamado que Deus nos deu, naquilo que Deus nos propõe, naquilo que Deus nos ensina na sua palavra. Nós precisamos viver e colocar em prática, porque é assim que nós vamos estar fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos,
a nossa parte na aliança que nós temos com Deus, para que nós possamos ter a verdadeira realização da nossa alma, do nosso corpo, da nossa vida, não só para este mundo, mas para a eternidade. Que Deus te abençoe, minha irmã, que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, ancião, que Deus te abençoe, jovem, criança, que Deus abençoe a todos vocês e que vocês possam ouvir a mensagem do pregador e possam aprender com a experiência que o pregador teve de que nós precisamos nos lembrar de Deus, permanecer fiéis a Deus, porque o prazer que a gente precisa, a realização mesmo, verdadeira, que a nossa alma necessita, só Ele pode nos dar. Que Deus te abençoe e que você leve essa mensagem em nome do Senhor Jesus.